Bom dia, gente! Bom dia! Hoje eu estou feliz que está bem pertinho de voltarmos para a escola. Então vamos lá para mais felicidades. Vamos pegar nosso módulo 3, página 150. Aulas de matemática para completar a nossa alegria. Então vamos lá, página 150, medida de superfície. Aula passada nós vimos medidas de comprimento, né? Quilômetro, metro, milímetro, centímetro. Hoje nós vamos ver medida de superfície. Agora vamos estudar a ideia de área e algumas unidades de medida de superfície. Ideia de área. A professora entregou aos alunos 2 folhas de papel retangular de mesmo tamanho, divididas como mostram as imagens. Então ela deu 2 folhas divididas diferentes. Para medir a superfície da folha, os alunos utilizaram um quadrado e o meio quadrado, ou triângulo, né? Como unidade de medida de superfície. Desse modo, eles concluíram que a superfície da folha media 24 quadrados ou 48 triângulos, ou meio quadrado. A área de uma figura plana é a medida de superfície, considerando determinada unidade de medida. Qual é a área da folha de papel, considerando como unidade de medida 2 quadrados? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu quadrado, ou a minha folha, e vou dividir. O maior, né? Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui, vai ficar pelo menos parecido, né? Que são tão iguais. Pronto. Tá aí a minha folha, né? Que a professora entregou a folha com vários quadrados. E ela me disse que se eu usar meio quadrado ou um triângulo, eu vou precisar de, cadê? 48 deles. Certo? Se eu usar um quadrado, eu vou precisar de 24. Se eu usar 2 quadrados, eu vou precisar de quanto? Vou pegar aqui 2 quadrados e vou sair medindo. 1, 2, 3, 4, 5, vou sair medindo. Né? Nesse daí do livro, eu vou precisar de 12, tá? Porque vai ficar maior do que esse meu. Então, como ele é maior, então você vai colocar aí no seu livro, tá? 12. Depois ele quer que eu use a medida de 1 quadrado e meio. De 1 quadrado e meio eu vou precisar de quantos? Vou precisar de 16. Certo? Ele pegou a folha, né, que a professora entregou e saiu medindo. Meio quadrado, 1 quadrado, 2 quadrados, 1 quadrado e meio. Então, cada um me deu uma medida diferente. Ele diz aí, ó, ao adotarmos unidades de medida de superfícies diferentes para obter a área de uma mesma figura, chegamos a resultados corretos, porém distintos. A fim de evitar diferenças, usamos unidade de medida padronizada. Então, ele resolveu padronizar. Né? Então, ele pegou, vamos lá. Eu peguei a folha quadriculada e usei o quadrado. Precisei de 24. Vamos dizer que o Gabriel fez com esse aqui. Ele só precisou de 12. A Beatriz fez e usou esse aqui. Precisou de 16. Ou seja, resultados diferentes para medir a mesma área. Então, não estava dando certo. Então, o que foi que eles fizeram? Vamos excluir todas as medidas e vamos deixar só uma medida. Ela vai ser padronizada. Só vai poder medir com ela. Então, ele fez o quadrado. Como é que o meu espaço é pequeno, então eu preciso só do centímetro para medir. Né? Eu consigo medir essa área pequena com um centímetro. Né? Posso pegar minha régua e sair medindo. Então, como o espaço é pequeno, eu vou usar o centímetro. Só que eu estou calculando uma área. Se eu estou calculando uma área e preciso de quadrado para me usar, então a minha medida vai ser centímetro
quadrado. Certo? Entre as medidas padronizadas que usamos está o centímetro quadrado, que se refere à superfície ocupada por um quadrado cuja medida de lado é 1 centímetro. Então, ele já padronizou. Ele diz que o centímetro quadrado, né? Então, vai ser o tamanho do meu quadrado, 1 centímetro quadrado. Certo? Então, ele padronizou, fez padrão. Em qualquer lugar que você for calcular a sua área, o centímetro, você vai usar centímetro quadrado. Página 151. Outras unidades de medida de superfície padronizadas são o metro quadrado, né? Aqui, ó. O metro quadrado e o quilômetro quadrado, certo? Usa o centímetro quando for uma área pequena, usa o metro quadrado quando ela não for tão grande e usa o quilômetro quadrado quando ela for grande, certo? Então, ó, o metro quadrado, superfície ocupada por um quadrado cuja medida de lado é 1 metro. Então, aqui é 1 centímetro, aqui é 1 metro, certo? E o quilômetro quadrado, superfície ocupada por um quadrado, cuja medida é 1 quilômetro. Então, eu pego o meu quadrado, se for área pequenininha, é 1 centímetro. Se for uma área média, né, o meu quadrado vai ter 1 metro. E se for uma área grande, o meu quadrado vai ser igual a 1 quilômetro. Certo? Medidas padronizadas. Em qualquer lugar que você for, vai ter esse mesmo valor de medida. Desmatamento da Amazônia legal. O desmatamento é um problema grave no Brasil. Todo ano são desmatados, em média, mais de 5.000 quilômetros quadrados. Somente na Amazônia. A floresta é desmatada para a criação de gado, plantação de soja, exploração de madeira, entre outras atividades. Então tá aí o mapa do Brasil, ó, certo? Essa parte de verde aí é a Amazônia, né, a parte desmatada. Olha aí, na Amazônia Legal, em 2015, foram desmatados 6.207 quilômetros quadrados de floresta. Essa área corresponde a aproximadamente 870.000 campos de futebol. Tem o campo de futebol, né? Onde acontecem os jogos. Então, são 870.000 campos de futebol. Olha como é grande. Né? A área desmatada. Grande não, né? Enorme. Você pega 870.000 campos de futebol, né? Aqueles que os jogadores de futebol usam para jogar, né? Então, você pega 870.000 daquele tamanho, é o tamanho da Amazônia que está sendo desmatada. Em sua opinião, quais são as consequências do desmatamento da Amazônia legal? Extinção de espécie animal e vegetal. O que mais? Desequilíbrio no ecossistema. O que mais? Aumento da poluição. O que mais? Erosão do solo, né? Então, só aí eu disse 4. 4 prejuízos, 4 consequências que nós temos por conta das pessoas que fazem esse desmatamento ilegal, né? B, você considera a área desmatada da Amazônia Legal em 2015 grande ou pequena? Primeiro, o desmatamento aumenta a cada dia, né? Então, em 2015 foi feito isso aí de 870.000. Imagina agora, 5 anos depois, o tanto que deve estar, né? Então, é uma área desmatada muito grande, muito, muito grande, certo? Vocês vão fazer aí agora a 152, a 153 e a 154, pra gente voltar aí com a correção, certo? Забуду имя любимое мое, твое имя и имя любимое мое. Vamos lá? Voltar com a
correção, página 152. Na primeira aí, é para você ir lá no material complementar, né? Vai pintar aí. Cadê? Ó. Tá? Você faz um desenho qualquer, pinta, depois destaca aqui os triângulos em cima, ó, para sair medindo quantos você precisou, né, para fazer a sua imagem. Você faz nas três, ó, tá? Certo? Faz uma pintura, ó, ele diz aí, ó, pinte uma região da malha formando uma imagem qualquer. Depois verifique se a área que ele obteve para a sua imagem está correta. Ou seja, você vai pegar, né, vai fazer uma pintura na sua malha, certo? Vai destacar aí as medidas e vai calcular quantos você precisou, né, você usou para fazer a sua pintura, certo? Se você for fazer, que não é todo mundo que faz, né, quando a gente manda, você cola no seu caderno, tá? E coloca lá, módulo 3, capítulo 8, tá? Para você depois saber o que é. Então, você desenha, né? Você faz a sua pintura, depois você destaca, cola no seu caderno e escreve lá, módulo 3, capítulo 8. Que aí você vai saber de que é, certo? E coloca quantos você precisou, né? Utilizando as medidas aí, quantos você precisou para fazer o seu desenho. 2. Observe as figuras. Figura A, figura B e figura C. Utilizando a figura B como unidade de medida, qual é a área da figura A? Você vai pegar aí, ó, a figura B, tá? É assim, né? Você vai pegar essa figura, tá? E esse modelo aí, esse molde aí, você vai calcular quantos você precisa para fazer a figura A. Então, você precisa de 4, tá? Figura A. E a figura A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se tá aqui. 2, 3, 4. Tá? Você pegou aqui, vai no meio, né? Você pegou aqui a figura A, tá? Então, na figura A, quantos desse aqui eu vou precisar para formar esse daqui? Certo? Eu vou precisar de 4. 4 desse aqui para formar esse aqui. 4 do B para formar o A. Certo? Então, são 4. Na figura C, eu vou precisar somente de 2. Então, na figura C, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui a figura C. Figura C. Começa a outra onde aqui? Aqui. Ixi. Eu preciso de quantos desse aqui para formar esse aqui? Eu preciso de 2, né? Ó, aqui tá um e aqui outro. Então, eu preciso de 2B para fazer um C, certo? Então, eu preciso de 4B para fazer um A e preciso de 2B para fazer um C, certo? 3. Calcule em centímetros quadrados a área de cada figura desenhada na malha. Eu já sei que 1 centímetro quadrado vale 1. Então, na figura A, eu preciso de 5, tá? Na figura A, eu preciso de 5. Por que eu preciso de 5? Porque eu vou desenhar assim, ó. Certo? Meu desenho é assim. Então, quantos quadrados eu vou precisar? 1, 2, 3, 4. E se eu juntar esse com esse, né? Esses dois aqui, formam 5. Então, eu preciso de 5. Na figura B, eu tenho
4,5, tá? Então, na A, eu preciso de 5 centímetros quadrados, não posso esquecer, tá? Na B, eu preciso de 4,5 centímetros quadrados. 4,5, porque eu junto aí, ó, eu tenho 3,5. Se eu juntar 2,5, eu formo 1, mas fica sobrando 1,5. Então, eu preciso de 4,5. Na figura C, eu preciso de 7 centímetros quadrados. E na figura D, 4,5. 4,5 centímetros quadrados. Ok? Então, esses que estão partidos no meio, você ia só juntar, ver se formava um quadrado, né? Página 153. Questão 4. Na malha quadriculada em que o tangram foi desenhado, cada quadrado tem área igual a 1 centímetro quadrado. Determine a área de cada uma das peças desse tangram. Você ia fazer do mesmo jeito. Você ia contar os quadrados e o que for meio quadrado, você juntava, certo? Então aí o TG, que é o triângulo grande, né? Esse TG aí, que é o que tá de lilás, são 16 centímetros. Então deixa eu ir colocando aqui, ó. TG, 16 centímetros quadrados. Não pode esquecer do quadrado, do 2 aqui em cima do M, porque senão está errado. No TM, 8 centímetros quadrados. No TP, 4 centímetros quadrados. No Q, 8 centímetros. 8 centímetros quadrados. E no P, 8 centímetros quadrados. Certo? Como é que eu fiz para calcular isso? Eu peguei os quadrados que estão partidos e juntei, né? Formei mais um. Certo? Então, tá aí todas as medidas. Consegui formar. 5. Observe o mapa do Brasil e complete a frase abaixo. Então, meu mapa do Brasil aí, ó, ele tem legenda, ele tem título, né? Ele tem a Rosa dos Ventos, ele tem a localização no mapa mundi, né? Ele tem a escala, mapazinho todo completinho. Que mais? Ah, ele quer que... Ah, tem a legenda, e tem a fonte, né? Aí do lado, ó. Então, a região é a maior do Brasil, com uma área de 3.853.676,95 quilômetros quadrados. Então, que região é essa? Qual é a maior região aí? Sul? Não. Sudeste? Não. Centro-oeste? Não. Nordeste? Não. Então, a maior região do Brasil é a região norte, tá? É a maior do Brasil. Então, a maior região do Brasil é a região norte. Então, você ia completar aí com norte, ok? Página 154, questão 6. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada. Então, a figura A, figura B, figura C e figura D. Determine em centímetros quadrados a medida do perímetro e a área de cada uma das figuras. Então, perímetro é o quê? Minha soma dos lados, né? Então, vou somar meu lado. Então, se o perímetro, tá aqui o meu quadrado, perímetro é esse, mais esse, mais esse, mais esse. Perímetro é a soma dos lados, certo? E a área, eu vou contar
tudo. Perímetro eu conto só as linhas, né? O perímetro. Perímetro é igual 1, mais 1, mais 1, mais 1. Certo? É a soma. E a área é base vezes altura. O que é que isso quer dizer? Tá aqui a minha área. Eu vou calcular tudo isso aqui, ó. Então, vou calcular, pintou? Mais ou menos, né? Vou calcular tudo isso aí, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu ia somar a minha figura A, o meu perímetro é 18 centímetros. Então, vamos botar aqui, ó. Figura A. Botar perímetro e área. Da figura A, perímetro 18, né? Eu ia somar os lados, tá? Então, eu ia somar todos os lados, dá 18 centímetros. No meu perímetro, eu não preciso colocar o 2 aqui não, tá? Perímetro é só centímetro, tá? E a minha área é 16 centímetros. Quando eu falo em área, eu boto o meu quadrado, tá? O meu 2. Na minha figura B, perímetro e área. Na minha figura B, eu ia somar o meu perímetro, ia somar todos os meus lados, né? Então, eu ia somar todos os meus lados. Somando todos os meus lados, dá 18 centímetros. E a minha área, 20 centímetros quadrados, certo? Como é que eu ia fazer para me encontrar essas medidas? Como é que eu ia fazer? Tá aqui o meu quadrado. Ixi, tá mais um triângulo, né? Deixa eu apagar aqui, que é melhor. O espaço é pequeno. Então, tá aqui o meu quadrado, né? Com os quadradinhos dentro. Certo? Como é que eu calculo o meu perímetro? Eu ia contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, o meu perímetro aqui seria 12 centímetros. Né? Calculando. Certo? Para me calcular a minha área, né? Para me calcular a minha área, eu ia fazer esse, né? 3 vezes 3. 3 vezes 3, então a área, 9 centímetros quadrados. Certo? Assim que eu tinha que fazer. Assim vocês teriam que fazer aí, tá? Contar os lados, todos os lados. Fazia o perímetro, somava tudo. Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Ia contar os 4 lados. Certo? Depois eu ia fazer a minha área, que é base, né? Altura vezes base, ou base vezes altura. Certo? Ia multiplicar. Ok? Assim eu acho o meu resultado. Na figura C, perímetro e área. Na figura P, são 16 centímetros. E a minha área, 16 centímetros cúbicos. Na figura D, perímetro e área. Perímetro, 18 centímetros. E na área, 14 centímetros quadrados. Ok? B.
Quais dessas figuras têm áreas iguais? Então, olhando aí somente para a área, quem tem áreas iguais, a figura A e a figura C. E quem é que tem os perímetros iguais? Figura A, figura B e figura D. Tá? C. O que você pode observar em relação ao perímetro das figuras que têm áreas iguais? Os que têm áreas iguais, né? Que é a figura A e a figura C. Os perímetros são diferentes, tá? Então, nem sempre quem tem a mesma área tem o mesmo perímetro, tá? Ou quem tem o mesmo perímetro tem a mesma área, ok? Certo? Na figura D, em uma malha quadriculada, desenhe duas figuras que tenham áreas iguais, porém perímetros diferentes. Você pode pegar uma das malhas lá do seu material complementar e fazer esse item D. Ok? Então, beijinhos e até a próxima aula.